Glória a Deus, graças a Deus. Arrumar aqui um pouquinho. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém? Infelizmente eu gripei, estou tossindo muito. O irmão escreveu aí, toma água por causa da tosse. Tosse é complicado. Quando ela vem, tem que tossir mesmo. Amém? Mas vou fazer esse estudo em nome de Jesus. Irmãos, há muito tempo eu estou querendo fazer esse estudo. Amém? É muito forte. Estou falando forte porque é um estudo... é o melhor estudo. Não, estou falando forte porque vai ser tratado de coisas fortes na Bíblia. Amém, irmão? Não para me engrandecer, longe de mim, pelo amor de Deus. Quero pegar essa doença de grandeza e soberba, não. Amém? Mas é um estudo forte. Você está querendo fazer há muito tempo, porque ninguém sabe como se portar na presença de um Deus tão grande. Amém, meus irmãos? Nós vamos explicar um pouco quem é Deus. Tem gente que fala, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Você está equivocado. É as mesmas obras, mas... pode ter certeza, eu vou colocar aí no final desse vídeo, vai aparecer 2 quadradinhos. Deus eterno, muito maior que Jesus, parte 1, parte 2. Entra aí que você vai entender que eu vou pular, senão o estudo vai ficar grande. Amém? Então, irmãos, no livro de Tiago 2,19 diz assim, ó. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras? Mostre-me sua fé sem obras. E eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Você vê que a fé sem obras é morta. Amém? Aí ele continua, versículo 19. Crês tu na existência de um só Deus? Presta atenção. Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Amém? Deus é muito grande, irmão. Muito grande. Muito grande. Até Jesus humilhava na presença desse Deus. Eu vou colocar os estudos antes de me bater. Não, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Vai aparecer aí na tela. Assim que terminar, vai abrir 2 estudos, você entra para você entender. Amém? Então vamos lá, no livro de Tiago fala isso, amém? Agora Shema, Deuteronômio 6:4, diz assim, ó. Ouve, ó Israel, Yahvé, é a tradução correta, YHWH. Yahvé, o nosso Senhor, é um único Deus. O nome de Jeová é fraquíssimo, irmão. Deus que me perdoe, o nome fraco. Amém? Yahvé, o nosso Senhor, é um único Deus. Você vê que depois de Jesus o povo continua a crer. Yahvé é o único Deus. Amém? Depois de Jesus continua a mesma crença, não mudou nada. Amém? Agora Mateus 8:29 diz assim, ó. De repente gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do devido tempo? Não chamou Jesus de Deus, chamou Jesus de Filho de Deus. Amém? Até os demônios sabiam que Jesus era Filho de Deus. Estevão falou assim, eu vejo Jesus à direita do Deus Todo-Poderoso. Tinha um maior que Cristo lá em cima. Vai aparecer os 2 estudos, por favor, não me bata. Amém? E ele morreu por causa disso, porque ele viu Jesus à direita do Pai. Ele não viu só Jesus no céu, ele viu Jesus à direita do Pai. Marcos 1:24 diz assim, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste a nossa destruição? Conheço-te e sei quem és tu, o Santo de Deus. O separado de Deus. Tinha um maior que ele lá em cima. Presta atenção. Marcos 5:7. Clamou aos berros. Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Acima de tudo. Filho do Deus Altíssimo. Aqui os demônios estão expressando 2 qualidades de pessoas. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Amém? Suplico-te por Deus. Ele suplicou ele por Deus. Ele falou, Jesus, pelo seu Deus. Os demônios falaram isso. Não me atormentes. Pelo seu Deus. Suplico-te por Deus. Significa, eu te suplico, eu te imploro pelo seu Deus. Amém?
Marcos 12, 29 diz assim: esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Jesus falando sobre Deus, o único Senhor. Lucas 4,34. Aí é lógico que quando todo poder foi dado, alguém maior que Jesus deu o poder para ele nos céus e na terra. Jesus Cristo é o Senhor, porque foi dado o poder para ele. Amém? Lucas 4,34 diz assim: que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos a nós? Sei bem que és tu, Santo Israel, né? Atos 19:15. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e portanto vós quem sois? Tiago 2,8. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, quer dizer que não existe reino de Deus sem lei. Aí, ó, tá vendo? Não tem nada de lei abolida, não. Como está registrada na escritura que ordena: amarás o próximo como a ti mesmo. Se não há lei, você não precisa amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Glória a Deus. Zacarias 14:9 diz assim, ó: Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um Senhor, e o seu nome será o único nome. Amém? Isaías 44:6-8. Assim diz o Senhor: Yahvé é o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o eterno dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há Deus. Amém? Isaías 43:10 diz assim, ó: vós sois minha testemunha, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi. Está falando de Jesus. Para que saibas e creias em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, que antes de mim nenhum Deus se formou, nem tampouco haverá depois de mim. Ele falou Jesus, meu servo. Amém? Agora, irmão, olha, Marcos 5:7. Amém? É aquela parte que nós lemos: e clamou aos berros. O diabo gritando: ah, Jesus, aos berros. Que queres de mim, Jesus, do Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Clamou aos berros. Falou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu te suplico pelo seu Deus, que não me atormente. Até os demônios sabiam que tinha um maior lá em cima. Por favor, não me bata nesse comentário sem antes ver os dois estudos que vai aparecer aqui no quadradinho aqui, ó. Parece dois estudos no final do vídeo, você entra. Deus é eterno, muito maior que o Senhor Jesus, amém? Pra você entender, dei mais de 180 versículos lá explicando que Jesus, Deus, é muito maior que o Senhor Jesus, amém? Veja a primeira antes de me bater, tá bom? Lucas 1:32. Lucas 1, diz assim, ó, 32. E ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Presta atenção. E ele será chamado Filho do Altíssimo, profecia de Jesus. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu rei Davi. O Senhor Deus lhe dará. Alguém deu para ele o trono de Davi. Amém? Se eu fizer mais dois estudos com a mesma quantidade de versículos que eu coloquei nesses dois estudos que eu vou pôr aí no final, Deus é eterno maior que Jesus, eu consigo fazer. Porque a Bíblia tem mais de 500 versículos provando que Deus é muito maior que o Senhor Jesus. Presta atenção. Eu sei o que eu estou pregando, irmão. Eu não sou doido de pregar heresia, não. Amém? Agora, olha aqui, irmão. Esse livro aqui, presta atenção. Louvado seja Deus. Fala sobre pestes. Presta atenção. Fala sobre pestes. Amém? E fala assim, ó: as pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. E eis que se deteve a terra e estremeceu. Olha, as pestes vão diante dele, e a praga destruidora o segue. Isso é o trono de Deus, viu? As pestes vão diante dele, e a praga destruidora o segue. Está falando do trono de Deus. Amém? Agora os versículos aqui, ó. Ezequiel 7,15. Fora está a espada, dentro da peste e a fome.
O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste consumirão. Isso é as pragas que Deus lançava. Aqui, ó. Porque ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Porque se Deus falar para a peste não alcançar a sua casa, não alcança. Salmo 106:30. Então se levantou Finéias e fez juízo e cessou aquela peste. Presta atenção. E fez juízo. Adiante dele, lá em Abacuque 3:5, adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saem dos seus passos. Adiante de Deus, e brasas ardentes saem dos seus passos. 1 Crônica 21:14, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Presta atenção. 70.000 homens morreram com a permissão de Deus, porque Deus mandou a peste lá. Presta atenção. Assim provocaram a ira com as suas invenções, e a peste arrebentou entre eles. Deus mandou a peste lá arrebentar eles. Aqui, ó. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então Deus está falando que os fiéis, ele vai dar ordem para as pestes não te alcançar. Jeremias 44:13. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada e com fome e com peste. Deus falando, eu castiguei Jerusalém com espada, com fome e com peste. Morria criança de berço, morria todo mundo. Amém? Está lá em Jeremias 44:13. Agora, 2 Samuel 24:15. Então enviou o Senhor peste em Israel desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Betseba. Morreram 70.000 homens do povo. Deus matou 70.000 homens do povo. Agora Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. É o cálice da ira de Deus. Então quer dizer que Deus vai permitir isso tudo. Jeremias 24:10. Enviarei entre eles espada, fome e peste, até que se consumam toda a terra que lhes dei a eles a seus pais. Deus, o povo não guardou os mandamentos dele, ele falou, vou até que se consumam todos. O próprio Deus ia permitir isso. Jeremias 42:22. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis a espada de fome e de peste no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morrereis. Para lá morardes. Morrereis lá. Amém? Agora, Ezequiel 14:19. Ou se eu enviar peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais. Presta atenção, isso é Deus falando. Ele está perguntando, vocês querem que eu faça isso? Deuteronômio 32:24. Consumidos serão de fome, consumidos pela febre ardente e de peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, como ardentes veneno de serpentes do pó. 2 Crônicas 7:13. Se eu fechar os céus e não houver mandar chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, 2 Crônicas. Levítico 26:15. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Deus que está enviando, não é os demônios não, viu, irmão? Ezequiel 5:17. Enviarei sobre vós fomes, e as feras lhe destilharão, e a peste e sangue passarão por ti, e trarei espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre o povo judeu por todo o mundo. Isso eles falando de Paulo. Jeremias 27:13. Porque morrereis tu, meu povo, a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse, contra a nação que não servi ao rei da Babilônia. Ezequiel 14:21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e as pestes contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Jeremias 14:12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecer holocausto e ofertas e alimento, não me agradarei deles. Antes eu consumirei pela espada e pela fome e pela peste.
Jeremias 28:8. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca da guerra e do mal e de peste. Deus mandava os profetas profetizar isso. Jeremias 29:17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste. Ezequiel e por aí vai, irmão. É muito versículo. Vamos ver 1 Reis. Quando houver fome, estou pulando tudo, tem versículo demais. Na terra, quando houver peste, quando houver queimar searas, ferrugem, gafanhoto ou pulgão. Quando o seu inimigo te cercar da terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença. Deus ameaçando Israel. Ezequiel 6:11. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé. E disse: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque caíram a espada, fome e peste. E Deus ia mandar. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas 29. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, mesma coisa. Ezequiel 38:22. E contenderei com ele por meio de peste do sangue, e uma chuva imundante, e grandes pedras de saraiva e fogo e enxofre. Farei chover sobre ele, e sobre suas tropas, sobre muitos povos que estiverem com ele. Ezequiel 5:12. Uma terça parte de ti morrerá a peste, e se consumirá de fome no meio de ti. Outra parte cairá a espada em redor de ti, e outra parte espalharei nos ventos, e desembainharei a minha espada através deles. Amós. Enviei a peste contra vós. Amós 4:10. Jeremias 42:17. Assim será com todos os homens que puserem seus ossos para entrarem no Egito. Está falando de peste de novo. E por aí vai, irmão. Apocalipse 6:8. Eu olhei e eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha um nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder por Deus para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste. Pode olhar no livro de Jó. O diabo só mata se Deus permitir. Foi-lhes dado poder. Deus deu poder para esse cavalo amarelo que a morte e o inferno seguia para matar a terça parte da terra. Hein? E por aí vai, irmãos. Segundo Samuel 24:13. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e dizer-lhe: queres que 7 anos de fome te venham? Olha o profeta perguntando: a tua terra, ou 3 meses fujas do teu inimigo e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra. Delibera agora, que a resposta hei de dar ao que me enviou. Deus pergunta para ele: o que você quer? Cair na mão do inimigo, que haja peste entre o povo? Tal. Ele falou que eu caia na mão do Senhor, que ele é misericordioso. Deus mandou perguntar, e Deus ia cobrar. Davi, irmão, presta atenção, tem muitos versículos aqui, mas eu vou pular, que tá ficando grande. Davi foi lá, pegou a mulher do rapaz, cometeu um homicídio, um adultério, mandou matar, com medo de morrer, mas a filhinha dele morreu. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Amém? Por que hoje os crentes fazem o que quer, brinca? Amém? Porque não visitam um hospital do câncer, da lepra. A Bíblia fala assim: melhor ir aonde há luto do que aonde há risos. Porque aonde há luto você vê o final do homem, e aonde há riso você com certeza viverá sem temor do Senhor. É um versículo mais ou menos assim, que eu não sou bom de guardar versículo. Então o crente sabe, irmão, ele visita o hospital, vai no hospital do câncer para ver o que é um ser humano. Hospital da lepra evangelizar, vai num velório. O crente tolo vai para a festa, né? Vai lá para a festa da família, vai para a festividade na igreja, aquela carnalidade toda, porque é o crente tolo. Porque você tem que conhecer o seu Deus, você tem que conhecer o que é o ser humano. Você tem que conhecer qual o final do ser humano, você tem que conhecer o quão dependente você é do seu Deus. Amém? E Deus, irmão, Deus, muito maior que o Senhor Jesus, vai aparecer 2 estudos no final. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Pode olhar na Ananias e Safira, Pedro, pelo Espírito Santo, falou: cai duro, ele permitiu morrer. Só porque mentiu, falou da oferta. Aí veio a mulher e falou: aonde seu marido morreu, tu vai também. Paulo olhou lá pro rei e falou: ó, fica leproso aí, ó, parede branqueada. Na mesma hora o rei ficou leproso.
Moisés chegou e falou assim, ó, se a terra tragar eles aí, que eles levantou contra mim, vocês vão ver que é Deus. Deus enterrou a família de Coré e a Datã, né? Se eu não me engano, Abiã, sei lá. Purim engoliu eles vivos, enterrou eles vivos, Deus. A Bíblia fala assim, lá haverá choro e ranger de dente, irmão. O inferno, tem muita gente que fala assim, ah, não existe inferno, não, Deus bom vai mandar para o inferno. Quem manda para o inferno é você mesmo. Deus colocou parâmetros bons, você prova para ele que você é ruim e você merece o inferno. Deus mandou você amar o seu vizinho, sua despensa está cheia, a despensa do vizinho está vazia, você não dividiu, você é ruim, você merece o inferno. Deus mandou você não cobiçar a mulher do seu próximo. Você vai lá e cobiça, você é merecedor do inferno. Deus colocou parâmetro para você não ser um viciado. Você vai lá, toma cachaça, usa droga, desrespeita a Deus, você merece o inferno. Deus falou, não matarás. Você vai lá, mata um filho de uma irmãzinha que está na oração, no jejum. A irmãzinha fica gritando lá no caixão do filho, justiça, justiça. Você merece o inferno. Deus mandou não ser corrupto, a palavra de Deus. Você vai lá e rouba o dinheiro de merenda no colégio, você merece o inferno. Deus fez o mundo para você viver com a sua família, ainda te prestou os filhos para você ser feliz. Você não lembra de Deus, você merece o inferno, irmão. Não é Deus que manda nós para o inferno, é nós que pulamos de cabeça no inferno. Porque Deus é amor. A prova que ele é amor, que ele enviou o filho dele. Amém? Você vê que até Jesus tinha um temor de Deus tremendo. Quando o jovem rico chegou e falou assim, ó bom mestre, ele falou, por que me chamas bom? Para com isso. Só há um bom que é Deus. Lá no monte, quando Jesus suou sangue, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Todos temem a Deus, os demônios creem e estremecem. Os demônios, além deles crer que existe Deus, a Bíblia fala, acabamos de ler o versículo, eles crêem e ainda estremecem. Os demônios, eles não são inimigos de Deus, eles são inimigos nossos, porque Deus não tem adversário. Entre aspas, os demônios trabalham para Deus. Você não leu aqui no versículo? Não, entre aspas. A morte e a peste são a base do... vão atrás do seu trono, debaixo do seu trono, na visitação de Deus na terra. Você viu aqui. Então quer dizer que a morte e a pestilência vai aos demônios. Quando Deus passa aí nessas paradas aí, LGBT, que você vê esses LGBT, às vezes uns pegam AIDS, outros vai para o hospital do câncer. Por quê? Porque Deus visitou a terra. A morte e a pestilência são a base do teu trono. Quando a morte vê aquilo, Deus vai liberando, irmão. Deus é ruim? Não. Deus fez o mundo e estipulou regra. Por isso que a lei nunca foi quebrada. A lei e os parâmetros de Deus. Quem não obedece à lei de Deus é digno do fogo do inferno. É digno dos demônios pegar. Pode olhar, depois de todo carnaval, os hospitais estão cheios. Amém? Os hospitais estão lotados. Então esse Deus imenso, irmão, imenso, enviou o teu filho, enviou os teus profetas, envia anjo para conversar com Abraão, com Jacó e tudo, e ele fica lá no trono dele governando a terra. É um Deus muito grande. Deu uma oportunidade para o irmão Sanders Macumbeira, é um Deus muito grande. Enviou o filho dele para morrer por mim. Eu aceitei o filho dele como o único e suficiente salvador da minha vida. Mas se o irmão santo corromper nessa caminhada dele, não é porque eu aceitei Jesus que eu estou salvo, não, irmão. Amém? Então Deus é um ser supremo que tem que ser venerado, tem que ser adorado. A palavra louvor significa elogio, elogia ele, adora ele. Respeita ele. Tem gente que fala assim, irmão, eu tenho muito medo de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor não é medo, irmão. Temor é aquele mesmo respeito que você tem com seu pai e com a sua mãe. Você vê sua mãe nua, você vai baixar o rosto, respeito. Você vê seu pai nu, você vai lá, vai cobrir, respeito. Isso é temor de Deus, é você respeitar ele. Saber que ele é muito grande, te deu uma oportunidade para você, uma pulga. Nós não somos nada. E um Deus tão imenso que criou tudo, criou as galáxias, criou o universo, nos deu uma oportunidade. Você tem que parar, você tem que passar a venerar este nome, adorar este nome, adorar esse Deus. Muito grande, muito maior que o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós aprendemos aqui que ele é amor, mas ele é fogo consumidor, irmão. Não é porque você aceitou Jesus que você vai escandalizar, você não vai ter a recompensa dos seus atos, não vai. Não é porque você aceitou Jesus que você vai adulterar, que você não vai ter a recompensa dos seus atos, não vai.
Mais cedo ou mais tarde, o seu pecado vai dar fruto, você vai ter que colher. Você adultera hoje, seu filhinho vai embora amanhã salvo. Você adultera, igual com Davi, irmão. Não tem diferença de Davi, não. Davi adulterou, começou a orar e jejuar, o filho dele morreu. Tem as consequências do pecado. Você brinca com Deus hoje, amanhã você vai para o hospital do câncer. Você brinca com Deus hoje, amanhã um filho seu bate um carro e fica paralítico. Eu sou um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª e 5ª geração. Você vai falar, irmão, mas nós estamos na graça. Irmão, a graça é pior que a lei 1.000.000 de vezes. Pode olhar, Jesus está escrito, não adulterarás. Eu, porém, fui tico só de olhar e cobiçar. Estreitou muito mais. Graça é Deus achar graça em nós. Tem gente que fala assim, favor imerecido. Não, espera aí. Quando Saul estava sendo perseguido lá, amém? Saul estava perseguindo, se eu não me engano, foi Jacó, que Jacó mandou a junta de boi. Eu posso estar invertendo? Por causa do direito à primogenitura. Aí quando ele estava vindo com a família, que ele ficou sabendo que Saul estava vindo atrás dele, ele mandou. Foi Jacó que vendeu o direito de primogenitura ou Saul? Porque eu invirto. Aí quando ele viu que o irmão estava vindo atrás dele, que ele tinha fugido, estava vindo com a família, ele mandou uma junta de boi, mandou um recado pro irmão dele assim, ó. Se eu achei graça aos seus olhos, que aceite essa junta de boi como pedido de perdão. Se eu achei graça aos seus olhos, então achar graça, é Deus achar graça de nós, é Deus agradar do nosso esforço, irmão. Nós temos que nos esforçar, olha para você ver. Aí quando Saul recebeu os boi, e o servo dele falou assim, ó, Saul, né? Aí falou assim, ó, se achou, o meu senhor manda falar, se ele achou graça aos seus olhos, que perdoe ele e a família dele. Aí ele foi e perdoou. Então, mesma coisa nós. Deus tem que ver mudança em nós, esforço. Esforçar para não pecar mais, esforçar para orar, esforçar para jejuar, para Deus ter misericórdia. Aí vem aquele versículo. A salvação não está em nós, é Deus que vai se compadecer, irmão. Por isso que a Bíblia fala, esforçais por entrar pela porta estreita. Ele não mandou você entrar, porque ele sabia que era difícil, ele mandou você esforçar, vai subir os que se esforçam. Aí Deus vai olhar de lá, Deus, não, ele está esforçando, eu vou salvar ele. Ele está cheio de falha, mas está esforçando. Amém, irmão? Então nós temos que engrandecer o nome desse Deus, submeter, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Se nós não dar ouvido a um Deus tão grande, a mandamentos tão justos, santos e agradáveis e tremendos, nós vamos para o lago de fogo, nós vamos para o inferno, irmão. Nós vamos para o inferno. Não pensa que você aceitou Jesus, está salvo, não. Isso é evangelho do diabo. Existe um Deus que é amor, mas é fogo consumidor, irmão. Olha no livro de Jó, ele falou, pode tocar nele, pode matar os filhos dele. O próprio Deus permitiu. Você está achando que o diabo tem poder de matar filhos seus se Deus não permitir? Então Deus, tem muita gente que fica abusando de um lado da face de Deus, que é o lado da misericórdia, mas esquece do lado da outra face, que é da justiça. Amém? Se você ficar brincando, irmão, é caixão e vela preta. Amém? Do mesmo jeito que Deus te deu uma oportunidade para salvar, ele permite os demônios te matar e te lança de pé e mão amarrado para as trevas exteriores. Amém? Então vamos entender quem é Deus, irmão. Deus não muda. Tem gente que fala, mas Jesus fez. Não, ele só é nosso advogado. Ele está sentado à direita de Deus. Quando ele vê que Deus ira com qualquer coisa que nós estamos fazendo, ele mostra a mãozinha furada lá e despisa e mostra a mãozinha nos advogando. Porque aquele mesmo Deus que detestava o pecado no passado é o mesmo Deus de hoje. Só que nós temos um advogado. A Bíblia fala, filhinhos, não pequei, mas se pecar tem um advogado. Não quer dizer que o advogado ganhou sua causa, não. Ele pode falar com Deus assim, ô Deus, olha, irmão santo já foi de oração, tem misericórdia, pai. Pesa a mão nele, mas não pesa muito não. Ele está frio, mas ele vai voltar. É assim que Jesus nos advoga. Mas a ira de Deus acende quando nós pecamos, irmão. É aquele mesmo Deus que eu li aqui os versículos, irmão. Cuidado por você não estar sem saber quem é Deus e vai aí dando de profeta Kodak e vai falando coisas que você nunca viu, nunca ouviu, e vai abusando porque não morreu, tenta uma vez não morre, 2 vezes não morre. Mas você tem a vida toda para colher esse fruto, irmão. Você tem a vida toda. Deus fala assim, eu sou um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª e 5ª geração. Você tem a vida toda. Vai saber se daqui 5 anos você vai ver um sepultamento do seu filho. Vai saber se daqui a 3 anos você não está no hospital do câncer. Vai saber se daqui a 10 anos você não está no hospital da lepra. Ou paralítico. Ou entrevado numa cama.
Amém, irmão? Eu tô querendo pregar para você, irmão, para você ter temor de Deus. Como você se porta na presença de Deus? Ajoelhar, orar todos os dias. Quando você fica um dia sem orar para Deus, é insulto. Ele é rei. Põe seu rostinho no pó lá. A Bíblia fala, põe seu rosto no pó. Quem sabe ainda há esperança. E ó Deus, eu sou um lixo. Eu quero entender quem é o Senhor. Eu quero te servir com toda a grandeza que o Senhor merece. Com toda a honra, toda a glória do Senhor. Amém, Deus? Não quero mais brincar com o Senhor. Começa a se humilhar, irmão. Amém? Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. E Jesus foi totalmente submisso a Deus, que ele sabe quem é Deus, irmão. Até os demônios, Jesus, filho do Deus Altíssimo, só falta você saber quem é Deus. Amém? Que Deus abençoe, fique em paz. Fiz isso aí, medita nesses versículos, que Deus é amor, mas é justiça também. Amém? Para você tomar cuidado e se reverenciar na presença de um tão grande Deus. Amém? Aí os ateus falam assim, Deus é amor e mata, olha a fome na África, olha tudo, irmão. Deus fez o mundo, ele está desandando, é por causa dos nossos pecados. Os africanos gostam de uma pemba, de uma macumba. É uma terra meio amaldiçoada. Amém, irmão? Olha lá no Haiti o terremoto que deu. Era um povo que cortava a cabeça também, macumbeiro. Amém, irmão? Então o povo está caçando chama viva para sua cabeça. Pode olhar um lado de quem serve a Deus, você vê. Deus cuida, Deus prepara alimento. Deus dá livramento. Meu filho bateu o carro, deu perca total e não morreu. Amém, irmãos? Então, se você buscar a Deus, você vai ter uma vida boa. Moisés falou, ó, eu ponho na sua frente bênção e maldição. É você que escolhe. Agora, o crente, só porque é crente, anda de cabelão, saião, roupão, os irmãos de palitozão, vocês acham que vão escapar do peso da mão de Deus? Não vai não. Vai brincando aí sendo de duas caras. Vai brincando aí com duas caras pra você ver onde você vai parar. Amém, irmãos? Porque para Deus você não tem diferença do ímpio, não. Ímpio, a palavra ímpio significa não se santifica. Você não tem diferença dos incrédulos, não. Amém? É aquilo que Jesus falou. Olha Nínive lá. Você acha que vocês têm diferença daquela cidade? Não tem diferença nenhuma, não. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fique em paz. As desgraças vêm na terra por culpa do ser humano. É por causa do pecado. Porque Deus fez o mundo, se tivesse todo mundo obedecendo a palavra de Deus, não tinha terremoto, não tinha fome, não tinha seca, não tinha nada, não tinha maremoto, não tinha nada. O que está causando isso no mundo é porque o mundo está descontrolado no pecado. Aí a ira, a pestilência, vocês leu aí, ó. Vem tudo junto, fome, pestilência. Aí eu sei, os africanos estão passando fome, mas é um povo que agora que está convertendo, a igreja está lá, mas é um povo que queria só macumba. Amém, irmão? Vai ver esses outros países aí. Amém? O povo não quer nada, não. Amém? Por exemplo, o povo do Alcorão é descendente de Abraão? É. Mas não quer Jesus como Salvador. Tá lá matando crente. Aí vem lá as guerras num país desse. Amém, irmão? Mesmo sendo descendente de Abraão. Amém? Olha os judeus que quer nada com Jesus. Vem a guerra lá. Homem bomba lá no país desse. Porque não quer nada com Deus, com a salvação de Deus, não. Olha o Brasil, o carnaval e tudo. Aí vem essas enchentes aí.